perguntas. A primeira é, o que você acha sobre esse período e qual a sua opinião? Então, é um período muito longo, muito extenso da história brasileira, né? É um período de 20 anos, ele vai de 1964 até 1985. A gente vai perceber hoje, por exemplo, que tem dois grupos e uma disputa de narrativa. Um grupo tenta demonizar o período da ditadura e outro grupo tenta fazer parecer que a ditadura foi um período maravilhoso da história brasileira. A esquerda tenta demonizar e a direita tenta trazer uma ideia de um Brasil grandioso, um Brasil próspero, um Brasil moderno, um Brasil que avançou. E quando se trata dessas relações históricas, a gente tem que tirar um pouco a emoção, né, para que a gente tenha acesso aos acontecimentos tais como foram, e que a gente possa, então, interpretar e entender a dimensão do que foi esse período tão longo, né? Até mesmo dentro dessa alternância entre os militares, vão aparecer duas linhas diferentes. Vão aparecer os castelistas, que têm uma postura mais, digamos, liberal, mais filosófica e intelectual, e do outro lado você tem uma outra categoria, que é a categoria linha dura. Eu, particularmente, acredito sempre que uma sociedade saudável é uma sociedade onde há a liberdade de expressão, onde as pessoas têm seus direitos fundamentais garantidos. Houve um período onde surgiram os atos institucionais, perseguiam pessoas, torturaram pessoas, assassinaram pessoas. Eu, enquanto um defensor dos direitos mais básicos da relação humana, né, que é a liberdade de expressão, que é a dignidade, eu repudio, por exemplo, este momento histórico específico dentro de todo esse período enorme da ditadura. O mais duro para mim, com certeza, foi o ato institucional número 5. Obrigado, professor, por responder minhas perguntas. Isso. Agora eu quero que o Caetano faça a próxima pergunta. Bom dia, Anderson. Bom dia. Eu gostaria de perguntar, o correto é regime militar, ditadura militar, ou os dois estão corretos? A gente tem que ter consciência e tem que fazer este filtro do quê? O que estão querendo quando atribuem certas palavras. E por quê? Mas uma palavra que é fundamental é a palavra civil-militar. Porque o que aconteceu no Brasil, esse movimento de tomada do poder, foi um golpe, né? Contou amplamente com o apoio da sociedade civil, principalmente com alguns meios de comunicação e principalmente com a burguesia brasileira. Então, o correto mesmo hoje, né, seja esquerda, seja direita, é um regime militar, vou chamar assim, é um regime militar, civil militar. Vou pedir para a Giovana falar agora. Giovana. O que foi o movimento Diretas Já? Durante a ditadura, surgiram grupos de resistência. Só para você ter uma ideia, o Congresso Nacional foi fechado, desaparecendo, então, os partidos políticos. E as diretas já, ela vai surgir já no final do que a gente chama aí de regime militar, e é uma expressão popular que ganha forças, que ganha as ruas, que sai pedindo que as eleições voltem. O regime militar já vinha se enfraquecendo ao longo do tempo. Quando entra nos anos 80, a situação fica muito delicada, porque nós temos a chamada década perdida, é um momento de nenhum crescimento econômico, a inflação passa a disparar, os militares, percebendo ali essa fragilidade, já começam a abrir o processo semidemocrático, então já há eleições, mas as eleições não são diretas, é reaberto o Congresso, e os presidentes, então, voltam a ser escolhidos, mas indiretamente. Então, são os políticos dentro do Congresso que escolhem o presidente da República. Este ato direta já é um ato que fala, nós, população brasileira, queremos escolher os nossos representantes diretamente. Queremos ir às urnas e decidir, sem este filtro do Congresso Nacional. Então, nós queremos e queremos já. Mas chega ao fim a ditadura, num processo lento, gradual e seguro, segundo o termo militar, e então, finalmente, a gente tem a Constituição de 88, e o Brasil volta, então, a poder escolher seus representantes diretamente. Agora eu vou passar a pergunta a Gustavo. Gu, faça suas perguntas, por favor. O Brasil vivenciou um grande crescimento econômico durante a ditadura militar, denominado Milagre Econômico Brasileiro. Esta afirmativa é verdadeira? Se sim, por que isso ocorreu?
Economia é uma ciência. E é um período, de fato, que apresentou um crescimento enorme do Brasil entre o ano de 1968 e 1973, onde o PIB brasileiro crescia 10% ao ano em 68, 10% ao ano em 69, 10% ao ano em 1970, 11% ao ano em 1971, 12% em 1972, 14%. Olha, o 14% é o nível que a China está crescendo agora, só para ter uma ideia. 14% em 1973, mas aí tem a questão, milagre, nós vamos perceber que de milagre não tem nada, né? Porque esse período de crescimento econômico são empréstimos que o Brasil faz junto ao FMI, que nos comprometeu muito. E, além disso, o milagre econômico, ele tem um aspecto extremamente negativo, porque o Brasil, ao mesmo tempo que aparecia como a nação que mais crescia no mundo, e isso não é só um efeito brasileiro não, tá? O milagre econômico aconteceu em praticamente todos os países latino-americanos, mas no final do milagre econômico, o que aconteceu foi um aumento do PIB, de fato, isso é real, o PIB cresceu muito, mas a desigualdade aumentou, a pobreza aumentou, o Brasil ficou rico, mas a população ficou pobre, a grande massa trabalhadora ficou pobre, ficou miseravelmente pobre, abaixo da linha da miséria, abaixo do que era antes do tal do milagre. Então, para onde foi parar esse dinheiro? Pensando que regime militar tem a questão da censura, tem a questão da violação das informações, aqui é só uma hipótese, tá? Esse dinheiro pode ter sido desviado, ninguém ia fazer investigação. Esse dinheiro poderia ter ficado nas mãos de militares, ninguém vai conseguir provar isso. Mas, legalmente, o dinheiro ficou na mão dos ricos brasileiros. A diferença entre o sistema educacional no período da ditadura militar, comparado com o sistema educacional democrático que vivemos atualmente, eu não quero me referir só à educação escolar, assim, educação de maneira geral, porque na ditadura era muito rígido, né, as coisas, então tinha que seguir as regras, mas, por exemplo, hoje eu acho que a democracia é muito excessiva e pode, fazer tudo. Daí a gente vê a democracia dos Estados Unidos. É uma democracia, só que não é muito excessiva igual do Brasil, por exemplo, não pode tomar cerveja na rua, não pode fazer um monte de coisas que aqui pode fazer. Né? A gente pode ter, por exemplo, um aluno que tenha uma família absolutamente rígida, que arrume a cama às 5 horas da manhã, que tenha o cabelo sempre cortado baixinho, que não fale palavrão, e se não tiver amparado com a questão ética e moral, pode ser uma pessoa má, pode ser uma pessoa que chuta um cachorro na rua. Então, rigidez não significa uma pessoa melhor. Né? Um comportamento mecanizado, robótico, não significa uma pessoa melhor. Então, a gente tem que pensar nesses dois pontos, né? O que é bom, o que é ruim. Mas tem aí dados que garantem que a escola, do ponto de vista pedagógico, né, era melhor no regime militar. E quando você compara a democracia americana com a democracia brasileira, aí eu vou só fazer um comentário que, cara, a democracia americana tem 300 anos, né? E nós, se você contar toda a democracia brasileira que a gente tem aqui, todo o período de liberdade democrática do Brasil, porque o Brasil se torna independente em 1822, e não é uma democracia, é uma república, é uma monarquia, na verdade, né? Uma monarquia com amplos poderes para Dom Pedro, e depois a gente vai ter uma oligarquia na Primeira República, também não é democracia, é oligarquia, e depois a gente vai ter a Era Vargas, que também é outra ditadura, e aí depois a gente vai ter, novamente, a ditadura militar. Então, o que nós temos de democracia é mais ou menos 30 anos. Então, 300 anos comparado com 30, então o problema não é a democracia, porque se a gente viveu todos esses anos sobre oligarquia, ditaduras, violação dos direitos, e o Brasil se tornou no que é, então eu acho que a questão aí é o contrário. E aí a gente tem que pensar, mas será que essa liberdade excessiva é prejudicial ou é boa, né? Aí é uma questão de cada um, não tem como eu estabelecer, cravar aqui, né? Não tem como. Ok, professor. Bom dia, né, primeiramente. Os protestos artísticos foram realmente agressivos? Porque eu sempre vejo coisas falando de um lado que não foram, de outro foram totalmente... Eu não achei uma palavra ainda. Não, é porque é exatamente isso, porque é complexo. Em alguns casos foi, em outros casos não foi. Eu peguei, por exemplo, uma tese de mestrado, estava lendo uma tese de mestrado,
de um grupo de artistas, um grupo de teatro que se apresentava aqui em Guarulhos, né? A tese era justamente sobre isso, era o grupo de teatro que se apresentava em Guarulhos durante a ditadura militar, e os caras falaram que eles se apresentavam sem problema nenhum. Um dia chegou um militar lá, assistiu a peça, e eles acharam que seriam perseguidos, e acabaram que não aconteceu. Então, tem casos e casos, né? Quem tem, é claro, estou falando de um grupo pequeno, de um lugar ainda em desenvolvimento, então é uma coisa. Agora, a gente pegar, por exemplo, uma letra de uma música que critica diretamente a ditadura, aí é uma outra coisa completamente diferente. A gente sabe que a arte sofreu essas censuras, né? A gente tem um grupo do teatro que se chama Grupo Opinião. Ele foi formado por alguns artistas como a Nara Leão, como Maria Bethânia, e quando eles iam se apresentar, antes dessa literatura, essa peça, ir para os teatros, é lógico que o regime militar, né, fazia uma leitura dessa peça, né, para que ela pudesse acontecer. Eles começam a compor letras, a fazer peças, de uma forma que os militares não percebessem a crítica, entendeu? Que não ficasse tão claro que eles estariam criticando a sociedade. Obrigada, professora, respondendo a minha pergunta. Então, a minha pergunta é bem simples, mas é uma coisa que eu tenho dúvida, sabe? Que é quais foram os principais efeitos que a arte causou na história. Se você pega a época do Stalin, que foi um ditador lá da União Soviética, tinham dois personagens. Eu chego na nossa, tá? Mas tinham dois personagens. Um era o Lenin e outro era Stalin. O Lenin entendia que o modelo político deles tinha que dar liberdade para a expressão individual. Então a gente começa a perceber artes dadaístas, né? A gente vai começar a perceber elementos nas pinturas, nos movimentos, completamente desconexos, porque não havia uma intencionalidade de fato. A intencionalidade era dizer, sou ser humano e tenho liberdade criativa. Quando o Lenin sai e assume o Stalin, ele passa a usar o filtro da arte com fins ideológicos e políticos. Agora, a arte tem um propósito. E qual que é o propósito da arte? O propósito é mostrar a grandeza da nossa nação. Então, todos os artistas que quiserem fazer parte, que quiserem ficar imortalizados na arte russa, terão que fazer da forma que eu quero, o ditador quer. Talvez o cara quisesse falar sobre o crescimento do pé de feijão, quisesse fazer a representação do crescimento do pé de feijão que tem no final da casa dele. Mas não, ele é obrigado a falar do movimento dos trabalhadores do campo. Então, assim, a gente vai ver, sempre que tem esse momento de limitação de liberdades individuais, a arte sofre também. As expressões são fiscalizadas, as expressões são vigiadas. E o pior, elas são usadas como instrumento ideológico e instrumentos de valorização do momento presente. Em tempos de democracia, a arte ganha mais fluidez. É isso. A arte tinha que ter uma ideologia, né? Tinha que estar de acordo com o que os militares queriam. Não poderiam ser do jeito que o artista, do jeito que ele imaginava, o que ele queria, né? Desenhar, ou pintar, ou mostrar, deixar claro. Eu queria perguntar para o professor Ederson qual foi o artista que ele acha que mais conseguia se expressar diante da censura. Então, quanto mais famoso é o artista, mais difícil de se expressar. Quanto mais observado, mais difícil de se expressar, né? Quem a gente vai ter aí como um grande símbolo desse momento é o Chico Buarque. Se a ditadura ainda estivesse nos dias atuais, com todas as modernidades, como estaria? Boa pergunta, né? A gente pode pensar, por exemplo, como na Coreia do Norte. A gente vive um momento de ditadura lá, onde eles não têm acesso a certas tecnologias. A China, por exemplo, não tem YouTube, para você ter uma ideia. Também não tem Facebook na China. Então, vejam, não sei, é uma pergunta muito difícil, né? Porque são conjunturas diferentes. O que a gente pode fazer é essas analogias. Professor, como você consegue dizer que a ditadura militar afetou os dias de hoje? A década perdida dos anos 80, né? Que acabou causando uma desigualdade social tão grande. E eu nasci nos anos 80. Então, quer dizer, eu nasci nesse momento histórico. E que para ter acesso a certas coisas levaram aí décadas. 1 década, 2 décadas, 3 décadas. E tem pessoas que ainda estão sentindo, patinando, no sentido desses efeitos ainda, os efeitos colaterais ainda da década perdida. Então, se a gente for identificar o que foi mais grave no regime militar, no meu ponto de vista, foi essa hipervalorização das obras
de circulação de veículos pesados, em detrimento da malha férrea, e também do tal do milagre econômico que fez o Brasil ter uma década inteira de sem crescimento nenhum, que foi os anos 80. Bom dia, professor. Bom dia. Bem, minha pergunta é: a tortura era obra de grupos radicais ou uma política de Estado? Política de Estado. É claro que não vão ser todos os militares que vão praticar a tortura, mas se você tem o ato institucional número 5, que simplesmente interrompe ali, viola o habeas corpus, é uma mensagem muito clara, né? Pessoas serão investigadas, pessoas serão conduzidas para os quartéis sem ter os direitos institucionais garantidos. Então ali a pessoa está dentro do quartel, não tem vigilância, não tem fiscalização. O governo é a própria vigilância, o governo é a própria força. Quem que vai falar que não pode fazer? Os caras com armas nas mãos, né? Então, foi uma política de Estado, com certeza. Obrigado, professor, por responder as perguntas. O cristianismo, ele foi abalado pela ditadura? Não, ao contrário. Pra você ter uma ideia, a marcha que... houve um movimento, uma marcha responsável pelo golpe militar, chamava a Marcha com Jesus e a Família. Então, foi a partir desse momento, dessa marcha, que dá o golpe militar. Porque o que eles estão questionando? Qual que é o medo? É o comunismo, que aí o comunismo, sim, ele abala o cristianismo. O comunismo, sim, ele se distancia do cristianismo. No caso da ditadura brasileira, houve, na verdade, uma parceria entre cristianismo e militares. Tá, Matheus, agora eu vou deixar você fazer as suas perguntas, tá? Por favor, faça as suas perguntas. Ô, professor, no seu ponto de vista, o iluminista é importante para a nossa sociedade? Sensacional. Então, o iluminismo tem como base igualdade, fraternidade e liberdade. O que você tem em alguns momentos desse período, né, da ditadura militar, é uma ausência total de liberdade, pouquíssima fraternidade e igualdade, né, então houve um aumento do rico ficou mais rico, o pobre ficou mais pobre. Então, é a distorção dos 3 valores básicos do iluminismo. É a distorção e proporcionalmente o inverso do iluminismo, né? Então, o iluminismo é espetacularmente importante. O iluminismo é o que vai garantir, por exemplo, que a gente esteja fazendo essa aula aqui agora, sem correr o risco de ser perseguido, sem correr o risco de expor as opiniões, onde vocês têm a liberdade de fazer as perguntas que vocês quiserem, sem passar por nenhum filtro, né, sem ser fiscalizado por ninguém. Então, o iluminismo é muito importante para a sociedade. Quero que você faça suas considerações finais. Primeiramente, eu quero elogiar o trabalho da professora, né, agradecer o convite de estar com vocês aqui, porque demonstra aí um grande apreço pelo diálogo, demonstra um grande carinho pelos alunos e um grande comprometimento com a escola, né? E também parabenizar a escola e agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e parabenizar por essa iniciativa mesmo, né? Porque nós estamos vivendo um momento de tantas dificuldades, vamos usar então as ferramentas que estão disponíveis para o nosso benefício.